São Mateus, capítulo 10, do 7 ao 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, do 7 ao 15. Hoje, a igreja celebra a memória de um baluarte da fé. Ele não está entre os apóstolos, mas comparando o ano de 400 ao período dos apóstolos, é alguém que está muito próximo do período apostólico, dos padres apostólicos, de Jesus Cristo. É alguém que conhecia com profundidade e com proximidade a mensagem anunciada por Jesus e pelos 12 apóstolos. E quando nos deparamos com este evangelho que a Sagrada Liturgia hoje se nos propõe, percebemos que seja Jesus Cristo, sejam os 12 apóstolos, sejam aqueles que logo muito cedo, na aurora do cristianismo, escutaram a mensagem de Jesus Cristo, eles tinham uma noção clara do que significava seguir Jesus. O que significava ser discípulo de Jesus, o que significava ser apóstolo de Jesus Cristo, o que significava ser cristão. Estamos diante de um evangelho e de uma vida, de um testemunho de vida sinóticos. Bento, ele deixa a casa de seu pai, ele abre mão dos seus bens, ele abre mão do seu conforto, ele desinstala-se. Ele faz um processo quinótico. Ele deixa o seu conforto por um estilo de vida austero, pela santidade, por uma vida mais retirada, porque ele queria viver uma maior comunhão com Jesus Cristo. E isso tem muito a ver, esse estilo de vida de São Bento tem muito a ver com este evangelho que hoje a igreja se nos propõe. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro, nem sacola, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno.
hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo que as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. E esta para nós é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, queridos irmãos, aos 12 apóstolos, ele dá orientações bem definidas. Orientações que precisamos pontuar. Anunciar que o reino de Deus está próximo. Não é o nosso. O reino de Deus está próximo. A primeira recomendação de Jesus aos seus 12 apóstolos. Quem hoje está interessado no reino de Deus? Quem hoje está interessado no reino de Deus? Todos querem estabelecer o seu reino, o seu reinado, dizendo-se discípulos, seguidores de Jesus. Segunda orientação que Jesus dá: curem os enfermos, curem os enfermos. Agora mesmo, lá em Castanhal, na diocese de Castanhal, no estado do Pará, o Dom Carlos Verzeletti está construindo um grande hospital. Não sei como é que está o andamento agora. Com certeza está adiantado, sabendo quem ele é. É um apóstolo de Jesus lutando e trabalhando para curar os enfermos. Em amplos aspectos, tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual. Se bem que o aspecto espiritual, de certa maneira, se torna mais fácil, né? Mas no aspecto físico não é tão recorrente assim. Mas isso que o Dom Carlos está fazendo lá no estado do Pará, na diocese de Castanhal, a igreja faz desde a sua aurora, desde o seu alvorecer. A Igreja Católica continua sendo a instituição que mais cura doentes, que mais acolhe famintos, necessitados. E muitos são curados milagrosamente. Muitos, de fato, recebem graças extraordinárias de Deus, milagres, ou seja, situações cientificamente comprovadas. O agir de Deus tem operado e ali se dá um milagre. Mas a igreja não cura doentes apenas nesta dimensão da oração. Não. Ela cura através dos meios, dos mecanismos
que Deus deu ao ser humano para que ele cure. Você quer ver Deus curar doentes? Vá num hospital. Muitos morrem, claro. Meu filho morreu há pouco tempo. Mas se não tivesse medicação para a dor, que ele precisou e não foi pouca de medicação, o sofrimento dele teria sido inominável. A dor vai chegando e vem medicação, né? Vem morfina, aquela coisa toda. Quantas e quantas pessoas que, se não fosse a ciência médica, esse conhecimento científico, e não esqueça que Deus é a sabedoria, Jesus Cristo é a sabedoria personificada, o entendimento, o conhecimento. Ah, missionário, mas o médico não crê em Deus. Missionário, médico não acredita que isso vem de Deus, não tem problema que ele não creia. Isso é um problema dele, de consciência dele, de fé, de credibilidade. Mas isso não tem nada a ver. Nós cremos que aquilo que ele sabe porque ele recebeu um conhecimento, ainda que ele tenha estudado, ainda que ele tenha muito lutado, passado anos numa faculdade, numa graduação, numa pós, num doutorado. Nós cremos que esse conhecimento não chegou ao ser humano simplesmente pela sua investigação intelectiva. As faculdades, os centros universitários chegaram onde chegaram, porque receberam de Deus, pelos meios ordinários e extraordinários, uma gama de conhecimento tal que pudessem interferir de maneira positiva na vida da sociedade. Então a igreja faz isto. A igreja realiza ao longo dos séculos este curar os enfermos, ressuscitar os mortos, ressuscitar os mortos. Meu Deus, quantos e quantos e quantos e quantos mortos! É necessário que façamos ressalvas. É necessário que façamos ressalvas. Mas quantas pessoas que de fato receberam uma graça de ressurreição, e nós temos muitos exemplos da história da igreja. Muitos são os exemplos da história da igreja de pessoas que foram revivificadas, que voltaram à existência, ainda que depois tenham morrido. O filho da viúva de Naim voltou a morrer, que foi ressuscitado pelo próprio Cristo, e Lázaro também, e a filha de Jairo também, e tantos outros. Mas estes milagres físicos, eles aconteceram, eles têm acontecido, mas esta ressurreição e esse curar os enfermos, ele vai além da ressurreição deste corpo físico, deste corpo mortal. Vai além da saúde deste corpo perecível. Purificai os leprosos. Olha aqui as recomendações que Jesus deu aos 12 apóstolos, à igreja dos 12 apóstolos.
E a igreja tem se posicionado diante disso, tem obedecido estas orientações bem definidas que Jesus deu aos apóstolos. A igreja também é a mãe de muitos leprosários, literalmente. Não só desta lepra que atinge o corpo, mas, sobretudo, a personificação da lepra no pecado ou do pecado na lepra. Essa, então, a igreja já faz, desde que a criança nasce. Porque logo e imediatamente ela recebe o sacramento do batismo. A igreja purifica os leprosos quando recebemos o sacramento da reconciliação. Expulsai os demônios. 5 orientações que Jesus deu aos 12 apóstolos. Anunciar o reino de Deus. Ele está próximo, está ao alcance de quem o queira. Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Inclusive os demônios da nossa vida. Os demônios que parecem que não nos querem deixar. E a gente está abraçado com a Bíblia. E a gente fala tanto de Bíblia, a gente fala tanto de Jesus, mas parece que nunca se viu pessoas tão possuídas pelo demônio como muitos mestres de Bíblia. É incrível, é paradoxal, mas é uma verdade. Mas vamos levar isto aqui ao pé da letra. Missionário, anunciar que o reino de Deus está próximo, eu consigo fazer. Agora, vamos pegar o pé da letra. Porque muitas pessoas estão pegando, é o pé da letra, é isto aqui mesmo. Agora, já curar os enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos. Por quê? As minhas mãozinhas, ainda que com luvas, ainda que todo paramentado, curar feridas, limpar feridas, dar banho. Nem numa pessoa que apenas esteja suja, nem numa pessoa que apenas fez cocô, está toda urinada, vomitada. Deus me guarde de fazer uma coisa dessa. Quanto mais uma pessoa leprosa. Jesus disse: purificai. O discípulo apóstolo de Jesus, ele purifica leprosos. E esta purificação aqui não é simplesmente o curar a lepra. Será que hoje ainda vamos tratar o leproso como naquele contexto social? O leproso lá e eu aqui, muita distância. O discípulo de Jesus, ele purifica. Leproso, mendigo. Pessoas totalmente à margem da sociedade. Nós podemos fazer isto aqui. Este purificar vai além de curar totalmente. Vamos dizer, eu não tenho fé, ele também não tem fé, e não acontece nada, mas eu posso amenizar este sofrimento. Missionário expulsar demônio também. Por favor, irmãos, por favor. Não é essa palhaçada que se vê por aí. Não é essa palhaçada. Mas eu não consigo fazer isso. Muito bem. Todavia, a mensagem de Jesus Cristo, ela é uma mensagem
revolucionária. É uma mensagem que desinstala-nos, que tira-nos do nosso conforto. São Bento escutou esta mensagem de Jesus Cristo e ele desinstalou-se. Ele abre mão do conforto, dos bens, de tudo, para viver uma vida despossuída, uma vida de santidade. A mensagem de Jesus Cristo desinstala-nos. Missionário, esse negócio lá, dali do anunciar o reino dos céus, é tranquilo. Mas esse negócio de curar, ressuscitar, purificar, aí já não dá para mim. Mas Jesus, ele disse algo que a gente deve pelo menos tentar ser um discípulo de Jesus neste aspecto. Ou seja, não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Ou seja, o estilo de vida do discípulo deve ser despojado, sem ostentação, sem cobiça. O discípulo de Jesus Cristo, ele deve exercer o dever sagrado da hospitalidade. Nós hospedamos ainda Jesus na nossa casa? A hospitalidade se constitui para nós um dever sagrado. Às vezes precisamos sair do nosso quarto, da nossa cama, para servir, para acolher uma pessoa, regaçar as mangas mesmo. Qual é o estilo de vida que nós, como discípulos de Jesus, temos vivido? Qual o estilo de vida? Que São Bento ajude-nos, interceda por nós, nos permita olhá-lo na história como um daqueles que seguiu Jesus Cristo, imitando, fazendo valer esta palavra de Jesus. É fácil a gente pegar o texto bíblico e interpretá-lo à nossa conveniência, ao nosso bel prazer. É tranquilo, é cômodo, né? Vamos readaptá-lo, vamos transliterá-lo de modo a nos blindar de uma tal forma que isso aqui a gente fala tudo diferente. São Bento não, ele viveu a austeridade desta mensagem de Jesus Cristo. Um homem despossuído, que fazia a vontade de Deus, que queria seguir Jesus com uma austeridade de vida, não cobiçando, não cercando-se dos bens deste mundo. Ou seja, aquilo que o demônio disse a Jesus: tudo te darei se prostrado me adorares. São Bento disse: assim como o meu mestre não te obedeceu, eu também não quero os teus bens, os teus reinos. Eu quero seguir Jesus Cristo. Tu não és dono de nada. Ele sim era dono de tudo, mas viveu como alguém que não tinha nada, mas tinha tudo. Aquilo que Pedro e João disseram na porta formosa ao paralítico: não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Esse o que temos te damos estava em Jesus Cristo. Era Jesus Cristo. Nós temos Jesus Cristo, nós vamos te dar Jesus Cristo. São Bento é o protótipo deste homem que, aparentemente, não tem nada,
mas tinha tudo, porque ele tinha comunhão com aquele que na falta dela. Os bens terrenos nada nos são, por mais que sejam abundantes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos nos olhar no espelho do Evangelho e dizer: que tipo de discípulo eu sou? Pertenço ao grupo daqueles 12 apóstolos? Como eles viveram? Ou o que é o Evangelho? O Evangelho hoje é o contrário de tudo aquilo. Porque queremos, e não apenas queremos, mas queremos o melhor do melhor, o melhor do melhor, do melhor e do melhor. Porque queremos ostentar, até porque é isto que vai caracterizar que somos abençoados. É isso que vai dizer que somos filhos de Deus, que temos comunhão com Deus. Nada de dor, nada de luta, nada de sofrimento, nada de pobreza, nada de energia cortada, nada de falta de internet, nada disso. Luxo, riqueza, ostentação, poder. É isso que nos interessa. É isso que nos fará pessoas reconhecidas como aquelas que têm um vínculo profundo com Deus. Olhemos para São Bento, para os apóstolos, para Jesus Cristo e vejamos se estamos afinados com o nosso Mestre. Que pela intercessão de São Bento e de todos os demais santos que configuraram-se ao Evangelho, que configuraram-se a Jesus Cristo, desça sobre todos nós hoje e sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.